Fala pessoal, tudo bem? Começar o vídeo de hoje, eu quero começar na verdade com uma série de vídeos. Na verdade eu quero fazer várias séries de vídeos. Para quem não sabe, eu estou fora daquele grupo fechado que eu trabalhava, até tenho contato com eles. Alguns dos vídeos que eu fizer aqui, como também dos outros parceiros, serão colocados no grupo fechado, mas agora eu não tenho mais essa ah, obrigação de fazer o vídeo e manter o vídeo fechado. Então todos os vídeos que eu fizer daqui para frente, pretendo colocar eles no YouTube. Tanto vídeo educacional, vídeo de estudo, vídeo ah, das salas ao vivo e também dos trades que a gente faz ao dia, talvez alguma possível ideia de operação em ações e por aí vai. Tá? Então, como eu não tenho mais essa obrigatoriedade com eles, eu vou tentar colocar, vou colocar todos esses vídeos no canal do YouTube, certo? O que mais que eu ia falar? Ah, tá. Esse vídeo eu quero falar sobre padrões de candle, ou na verdade vai ser uma série de vídeos. Por quê? Independente de você trabalhar com análise técnica, com figuras gráficas, com indicadores, o gráfico de candles, os padrões de candles, os padrões de velas, eles são essenciais para qualquer tipo de análise. Por mais que você fale que não use ou não, ele te traz muita informação e muita informação de valor. Tá? Então, acho que nada mais legal começar esse novo trabalho com esse canal, falando dos padrões gráficos. Tá? Inclusive, um segundo ponto que eu queria deixar claro é que eu tenho conversado com algumas pessoas que estão realmente iniciando no mercado financeiro, certo? Então não tem muita intimidade, muita familiaridade com gráfico, com candle, com tempo gráfico, com figuras. Então eu pretendo, não sou professor, não é essa a minha intenção, mas passar algumas informações que acredito eu que possam ser valiosas até para acompanhar a gente nas salas ao vivo, tá ok? E quando eu falar ou tratar de determinado assunto ao vivo, não ficar tão perdido, tá? Diga-se também que quem acompanhar por algum período se torna muito fácil, tá ok? Mas sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha então no que a gente tem sobre padrões gráficos. A gente vai começar com um breve histórico rapidinho, falando como que surgiu e depois a gente vai partir para a prática, tá ok? Vamos lá então. Bom, tem os nossos contatos. Como eu disse, estou reformulando todos os contatos, todos os grupos, tá? Estou montando, tentar pelo menos montar Instagram, refazer o Telegram, manter um grupo nesse telefone do WhatsApp, tá ok? O Twitter também para a gente passar as informações sobre as ações. Então o telefone fica aí para quem quiser entrar em contato comigo, eu separei esse telefone só para isso. É o 1291993161. E o e-mail para entrar em contato também é o twp.trading.br@gmail.com. Certo? Vamos para a tela? Tá aí. Deixa eu tirar isso aqui. Tá aqui. Isso aqui é um gráfico de velas, certo? Este é um gráfico de velas. E no meu caso específico, eu deixo geralmente as velas verdes como velas de alta, tá? As velas verdes como velas de alta e as velas vermelhas como velas de queda. Também tem uma outra configuração que eu deixo as velas azuis como velas de alta e as velas vermelhas como velas de queda, tá? O que são velas? O que são essas famosas velas japonesas que todo mundo fala? Primeiramente, um pouquinho de história, tá? As velas tiveram início no século 17, se não me falta a memória, por volta de 1870, no Japão, aqui faltou um acento, tá? Desculpa, deixa eu já colocar assim. Pronto, tá aí o acento. Por um japonês chamado Munehisa Oma. O Munehisa Oma, ele era um operador da Bolsa de Valores, tá? Ele trabalhava junto à Bolsa de Valores de Osaka, no Japão, e a matéria-prima que ele trabalhava era arroz. E ele, com o passar do tempo, ele percebeu que o preço tinha uma certa variação durante o dia ou durante a semana, a hora, o mês, e ele conseguiu
idealizar isso, desculpe, de uma forma gráfica, tá? E reza a lenda que o Munehisa, somente com os padrões gráficos, ele teve uma sequência consecutiva de 100 trades, 100 operações positivas, o que é algo fenomenal. Tá? Dito isso, por volta da primeira década de 80, em 1980, um camarada americano chamado Steve Nissen trouxe isso para a América. Ou seja, 1980 não faz tanto tempo que isso está aqui entre nós, digamos assim, certo? E isso se difundiu tanto que hoje talvez seja o gráfico mais utilizado não só aqui no Ocidente, mas talvez no mundo inteiro. Tá? Vou tentar fazer um desenho muito simples aqui. Antigamente não, ainda hoje se usa muito, mas não acredito eu não como o gráfico de velas, os candlesticks. Nós tínhamos somente o que a gente chama de linha de preço. Então, se analisava o mercado conforme a linha. O preço subiu, lateralizou, subiu, desceu e por aí vai. Depois temos também o gráfico de barras, que é isso aqui, ó. Já deve ter visto algum. Em qualquer plataforma tem o gráfico de barras, tá? Isso era o gráfico de barras e posteriormente juntou o gráfico de barras, colocou-se um corpo nele, em que chegaram as velas japonesas, tá? Esses tracinhos aqui desses gráficos de barras eu vou mostrar para vocês em seguida como que ele ajudou não só na formulação, que nem sei se tem correlação das barras com as velas, mas na verdade isso aqui é uma vela, tá? Mas vamos lá, para dar uma olhadinha nisso. Vamos pegar aqui de cara uma velinha de alta, tá? O que é uma vela de alta? Quer dizer que o momento que ela abriu até o momento que ela fechou, o preço subiu. E nós temos 4 informações básicas que toda vela traz para a gente. E quais são essas informações? Primeiro, deixa eu aumentar aqui. Primeiro, nós temos a abertura, vou colocar em preto. Primeiro, nós temos a abertura, nós temos o fechamento, nós temos a máxima e nós temos a mínima. Em outras palavras, isso quer dizer que quando iniciou-se essa vela, seja ela num tempo gráfico de 5 minutos, 10, 15, 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, tá? No período de formação dessa vela, vamos imaginar que essa aqui é uma vela de um gráfico. Vamos só imaginar, tá? Pode servir para qualquer tempo gráfico. Mas vamos imaginar que nós estamos trabalhando com um tempo gráfico diário, tá? A gente tem que a vela iniciou aqui na abertura, ela subiu um pouquinho, ela desceu, ela subiu, ela desceu, subiu, desceu, foi lá em cima e na hora que se fechou o mercado, o dia, o preço estava exatamente aqui. Deixa eu colocar isso aqui em azul. Azul não, em vermelho. O preço subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, foi lá e voltou. Isso quer dizer que o preço abriu exatamente neste ponto e fechou exatamente neste ponto quando? Aqui no nosso caso do Brasil, às 9 da manhã, no caso do índice dólar, tá? E fechou às 6 horas da tarde aqui. Se a gente colocar alguns números aqui atrás, vamos colocar, por exemplo, 10, 15, 20, 25 e aqui vamos colocar 5. O que isso quer dizer para a gente? Olha só que legal isso.
quer dizer que o preço na abertura do mercado, o preço abriu, olhando para o nosso gráfico à esquerda, a abertura foi igual a R$10. Em seguida, a gente tem que determinado período de tempo, pode ser ainda na parte da manhã, na hora do almoço, à tarde, mas antes de fechar o mercado, o preço teve uma mínima e chegou ao valor de R$5. O preço continuou andando, fazendo a sua movimentação comum, e ele teve uma máxima, ele chegou a alcançar no seu ponto máximo o valor de R$25. E no momento do fechamento do mercado, diga-se, a 5,59, o preço fechou exatamente em R$20. Disso a gente tem as duas informações, na verdade 3 informações. Nós temos que a variação do corpo dessa vela foi de R$10. Opa. Foi de R$10, correto? O preço abriu em R$10 e fechou em 20, ou seja, ele teve uma valorização de R$10. Temos também que a variação, oh meu Deus, variação de preço foi de 5 a R$25, ou seja, do ponto mínimo até o ponto máximo, foi de R$20. Tá? E nós temos, por fim, de acordo com a cor dessa vela e o tamanho do pavio, o tamanho das sombras, dos teios, do rabinho, você vai ter várias formas isso, vários nomes, tá ok? Nós temos também que esta vela, ela foi uma vela com grande pressão compradora. Grande pressão compradora. Tá? E aqui a gente está passando já para um outro tema, que é psicologia do mercado. Tá? Quanto à psicologia do mercado, olha só. Dito isso, nós temos vamos pegar aqui as velinhas azuis e vermelhas que a gente fez. Nós temos então que existiram neste período aqui na verdade é um gráfico diário, tá? Cada dia representa uma vela. A gente tem que o preço teve velas azuis e velas vermelhas, velas de alta e velas de baixo. Mas a gente pode perceber também que algumas dessas velas possuem um corpo muito grande e quase nenhum pavio, quase nenhum rabinho. Em compensação, outras tiveram um pavio muito grande. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Tá? Isso aqui é de agora. Não foi um gráfico que eu peguei escolhido a dedo, não. Tá? Então, isso demonstra para a gente, dentro da psicologia do mercado, deixa eu escrever, uma possível força compradora ou uma possível força vendedora. Força compradora, claro, quando o preço sobe, né? E força vendedora quando o preço cai. Certo? Dito isso, a gente pode perceber que os candles, eles podem nos dar algumas informações muito importantes, independente de qualquer outro tipo de análise gráfica ou análise técnica, como quiser. Apesar que existe diferença entre análise gráfica e análise técnica, tá? Mas isso para um outro vídeo, para um outro momento. Tá? A gente pode dizer que aqui, deixa eu tirar isso aqui e colocar de novo, que aqui, por exemplo, nessa vela, nós tivemos uma forte pressão vendedora.
Tanto é que o fechamento dela foi aqui embaixo, ela teve um corpo muito grande, tá? Em relação às outras velas comuns que a gente olha aqui, ó. Compara as velas. Se você pegar toda essa região de vela aqui, ó, toda, aqui dá quase 2 meses, ó, junho de 2019, nós estamos entrando em agosto, tá? Essa vela aqui ainda continua sendo a maior. Isso aqui demonstra pra gente uma força vendedora muito grande. O mesmo pode se dizer dessa vela aqui, ou melhor, desta vela aqui. Isso aqui demonstra pra gente uma grande pressão, uma grande força compradora. Em relação às outras velas azuis, pode perceber que essa aqui, se não é a maior, é uma das maiores. Tanto é que só pelo tamanho dela, se a gente traçar uma linha aqui, ó, do ponto alto dela ao ponto baixo dela, olha quantas velas ela conseguiu encobrir. Então o tamanho da vela e o formato da vela nos diz muita coisa. O Allbrooks, para quem não conhece o Allbrooks, hoje em dia, eu considero ele como um dos papas do price action, ou seja, da análise gráfica, puramente gráfica. Ele fala que nós temos dois tipos de vela. As velas de tendência, que a gente pode dizer que seria uma vela dessa aqui, tá? E as velas de indecisão, que seria alguma vela mais ou menos ou assim, ou uma vela assim, ou uma vela assim. Isso, para o Allbrooks ensinando, isso aqui é uma vela de tendência, que ele chama também, a gente vai falar muito sobre isso, ele chama também de range bar, tá? Uma vela de tendência, o preço saiu do ponto de origem e realmente teve uma alavancagem de alta boa. Isso aqui poderia ser vermelho também, caso o preço abriria em cima e fecharia embaixo, tá? Vela de alta, não esqueça disso, tá? Não desenhe porque eu acho que não há necessidade, mas na vela de alta, o preço abre aqui e fecha aqui. Na vela de baixa, vamos desenhar para ficar mais visível. Na vela de baixa, o preço ele abre aqui, fecha aqui, tendo a sua máxima, assim como a vela de alta, e a sua mínima aqui, também como a sua vela de alta, tá? Então, pense sempre o seguinte, vela de alta, o preço está subindo. Vela de baixa, o preço está descendo. Simples assim. E o Allbrooks fala, não só o Allbrooks, né? Ele que hoje em dia é um dos autores mais lidos, mas ele fala que assim, basicamente, inclusive o Gregory Morris também, ele não separa tanto essas velas de indecisão com velas de tendência, deixa isso para um outro vídeo. Mas ele diferencia basicamente uma vela de tendência, que é essa vela aqui, de velas de indecisão, certo? Dito isso, eu vou falar somente agora, nós estamos aí já 18 minutos, vou ficar 2 minutinhos só falando sobre velas de indecisão. Olha que engraçado isso aqui. A gente vindo para o gráfico, a gente tem então que as velas de indecisão são aquelas em que o corpo é pequeno e o pavio é alto. E isso demonstra o que para a gente? Isso demonstra, quem quiser anotar, que a variação do preço foi pequena, vírgula, existindo um equilíbrio, não é só isso, tá? Equilíbrio entre compradores e vendedores. Ou entre os touros e os ursos. Certo? Que, em outras palavras, deixando isso aqui mais claro,
bem alto, bem grande isso aqui, ó. Isso aqui, esta vela aqui, vamos tomar essa vela como base, esta última vela de sexta-feira, ela nos diz basicamente que o ponto de abertura e o ponto de fechamento dela foi quase que idêntico. Ela teve uma máxima, ela teve uma mínima, mas do momento que ela abriu, ela correu todo esse percurso, mas na hora do fechamento ela fechou quase no mesmo nível da abertura. Pode ver que é um corpo de queda muito pequeno. Então isso aqui, em japonês, é conhecido, vou colocar bem grandão, e vocês vão ver muito esse nome, como doji. Em outras palavras, vela ou candle de indecisão. É quando o mercado não tem ainda um direcionamento pré-definido, ou um direcionamento possivelmente definido. Tá? Não se opera muito, ou não deve se operar essas velas de indecisão, desde que você esteja analisando ela sozinha no mercado. Porque existem, e a gente vai falar isso a partir do próximo vídeo, os padrões de velas. Padrões de velas em que se unem duas ou mais velas, ou dois ou mais candles, e se forma um padrão. Depois a gente vai ver, esse aqui é um padrão. Tá? Esse é um padrão. E aqui a gente entraria com uma operação de compra. Tá, ok? Mas isso deixa mais para frente. Tá? Então, não é que não se use os padrões de vela doji. Sim, ou umbrella, como diz o Gregory Morris, tá? Que é um livro também fantástico. Mas desde que ela esteja em determinado ponto do gráfico e formando determinado padrão gráfico, certo? Existem basicamente alguns dojis, alguns nomes de dojis que no fundo querem dizer a mesma coisa, certo? Deixa eu só pegar minha folha aqui que eu tinha anotado, porque às vezes eu escrevo até errado. São nomes em inglês, sabe como que é, né? Vamos lá, a primeira formação dos dojis, vamos colocar aqui como número 1. O nome é conhecido como High Wave. Gente, se estiverem escutando um barulho aí por trás, não fiquem preocupados não, que está tendo obra. Estão construindo um prédio ao lado de casa aqui e acaba atrapalhando. High Wave, ou onda grande. Tá? O que é essa vela? Essa vela nada mais é que, seja ela de alta ou de baixa, uma vela que possui pavis, sombras grandes e um pequeno corpo. Pavis grandes e um pequeno corpo. Já vamos colocar ela no gráfico para ver. A segunda forma de doji que nós temos, quer dizer, não é só essa, são outras, né? Nós temos o que a gente chama do spinning top, também muito conhecido, muito utilizado em padrões de mais de um candle. Spinning top. Essa é uma vela com pouca sombra, certo? E com um corpinho pequeno também, seja ele vermelho ou azul, seja ele de alta, azul de alta ou verde de alta, ou branco, tá? De alta, e preto, vermelho de queda. Tá? Essa é a segunda formação de doji, conforme o Gregory Morris. Tá? Mas cada um é específico, tem algumas características, peculiaridades próprias delas, que não vêm ao caso no momento. Terceiro,
nós temos, vou pegar aqui numa papelada, nós temos o doji propriamente dito. Vou até colocar em maiúsculo, porque é daqui que se originou todas essas outras variações. Tá? O doji nada mais é de uma vela em que a abertura e o preço foram do mesmo tamanho. O preço iniciou aqui a R$10, subiu, desceu, e na hora do fechamento ele também fechou a R$10. Ele abriu às 10 e fechou a R$10 e fechou a R$10. Esse é o doji clássico, tá? Foi daqui que se originou todas as outras variações de doji. Por último, a gente tem, eu conheço por doji longo, tá? Por 4 pontos. Doji longo nada mais é que o mesmo doji, a mesma formação gráfica, porém com pavis muito longos. Também aqui, a gente pode dizer que se o preço abriu a 12,50, ele também fechou a 12,50. Então, basicamente, essas não são padrões, essas são as velas de indecisão, tá? Guarda isso, quem quiser anotar, anota, tá? São velas de indecisão. E só devem, na minha forma de pensar, ser operadas quando em conjunto com outras velas para formar um padrão gráfico, tá? Com outras velas a fim de formar padrões gráficos de vela, certo? Tá aí. Tá. Esse vídeo já está com 27 minutos. Vou parar por aqui. No próximo vídeo, vamos começar a falar sobre os range bars, ou sobre as velas de tendência, e depois entrar nos padrões gráficos propriamente ditos. Tá ok? Pessoal, tomara que tenham gostado, tá? Esse foi realmente um videozinho um pouquinho mais comprido dos que eu estou habituado a fazer na plataforma fechada, mas a gente acaba se empolgando e acaba falando demais. Mas vou tentar fazer vídeos de no máximo de 10 a 15 minutos. Tá? Nem que tenha que falar somente sobre uma única vela, depois sobre um único padrão. Tá? Mas isso aqui eu acho que é necessário assistir para quem está querendo realmente trabalhar junto com a gente, acompanhar a gente no mercado. E também isso aqui serve para qualquer tipo de análise, seja ela gráfica, seja ela técnica, seja ela com indicador, sem indicador, com estratégia própria ou não. Por quê? Porque o preço, a vela, ela nos traz informação de muita importância, e vocês vão ver isso a partir, talvez, do segundo ou terceiro vídeo. Tá ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Desculpem. Acredito que tenham gostado. Se gostou, quem gostou, dá um like aí, e puder compartilhar o canal para a gente poder crescer com outras pessoas, ficar muito grato. A gente está bem no comecinho disso e tomara que seja algo que venha caminhar aí para frente. Tá ok? Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então aos nossos estudos sobre velas japonesas e hoje a gente vai trabalhar com um padrão gráfico de uma única vela, tá? É uma vela de reversão tanto na tendência de alta como na tendência de baixa. E essa vela é chamada de martelo ou hammer, tá ok? Bora lá? Partiu!
Bom, gente, é o seguinte, só relembrando do primeiro vídeo, foi um vídeo um pouco comprido, mas eu achei importante colocar ele daquela forma, porque não adianta nada eu sair jogando um monte de informação para vocês sem qualquer, não só uma base teórica, mas uma base também histórica, tá? Então foi um pouquinho mais comprido do que normalmente a gente faz os vídeos aqui, do que os vídeos que eu faço. E recapitulando, a aula passada, olha só, o vídeo passado, pretensão, né? É foda. O vídeo passado a gente falou um pouquinho da história, como surgiu, datas, como que veio para o Ocidente, quem foi o precursor disso aqui no Ocidente, falando também sobre os dojis, as velas de indecisão, aquelas velas que demonstram que o mercado não tem ainda uma um caminho delineado ou uma probabilidade de caminhar, tá? São as chamadas velas de indecisão, como eu disse, e é uma vela sem direção. Disse também que são velas que não devem ser operadas, pelo menos não de forma isolada. A gente precisa sempre utilizá-las dentro de um contexto. Como tudo na análise técnica deve estar dentro de um contexto, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Tá? Eu tive um professor que sempre falou, peraí, deixa eu sair daqui, voltar aqui. Um professor que sempre falou o seguinte, que por mais indicadores, por mais análise que nós façamos, talvez o maior indicador que nós temos são os nossos olhos. Então, a gente tem que ter o bom senso para saber o que utilizar e na hora de utilizar. E os dojis, as 4 formas que eu coloquei para vocês, que são as raio waves, o doji clássico, doji longo e spinning top, eles basicamente são candles de indecisão que não determinam uma direção própria para o mercado. No entanto, dependendo de onde eles estiverem e em conjunto com quais velas anteriores, tá, ele estiver acompanhando, pode sim se formar um padrão de velas, tanto pode ser um padrão de vela de alta, um padrão de alta, um padrão de baixo, como também um padrão de lateralidade. Então, sempre muito cuidado com os dojis, tá? Aquelas velas que tem corpo muito pequeno e às vezes um pavio grande ou não, dizendo para a gente que mesmo que houve a oscilação de preço, o fato do preço ter aberto e fechado ou no mesmo nível ou muito próximo um do outro, diz que a pressão compradora como a pressão vendedora continua na mesma. Tá? Então é uma vela sem direção. E se você, por exemplo, a título de exemplo rapidinho, se você pegar, por exemplo, um doji clássico num gráfico de 15 minutos e depois pegar esse mesmo doji, guardar esse tempo e jogar para um gráfico menor, como de 5 minutos, como de 1 minuto, você vai ver que vai existir tendência sim, mas você vai ver que está dentro de uma grande lateralização que acabou nos 15 minutos formando aquele doji, tá certo? Dito isso, relembrando um pouquinho da aula do vídeo, desculpa, de novo, eu estou acostumado lá com a outra plataforma, com o vídeo anterior, que foi o início de tudo. Vamos passar aqui agora para o martelo. Na verdade, a gente vai trabalhar com martelo simples, né? O martelo comum, martelo de alta e o martelo invertido. Meu point to fix para a gente poder escrever, porque desenhar um pouquinho na tela, certo? Tá aqui. O martelo, acho que todo mundo já ouviu falar desse padrão de vela. Ele é um padrão de uma vela só e ele se baseia nisso aqui. Ou, deixa eu tirar aqui, colocar mais para cá para a gente poder desenhar com mais calma. Ou no caso de um martelo de baixo, que a gente chama de martelo invertido ou inverted hammer. Deixa eu colocar esses nomes aqui. Tá? Então esse aqui é o martelo. E aqui, né, a gente tem o martelo invertido, certo? Pronto. Outros nomes que a gente pode dar para eles. Em japonês, a tradução original do japonês é takuri, que significa medir. Que coisa, hein?
Takuri, que significa medir fundo. E no caso do martelo invertido, seria medir topo, tá? Ou, em outras palavras, o preço ele desce, ele vai lá embaixo, mede o fundo, geralmente a gente vai ver que esse fundo, ele alcança alguns outros fundos de momentos anteriores do mercado e depois ele volta a subir. A mesma coisa martelo invertido, o preço sobe, testa um topo que a gente vai perceber que já foi um nível importante no passado e depois volta a cair. Características do martelo, isso aqui para quem estiver anotando no papel é muito importante. A gente tem que ter, basicamente, que o corpo tenha pelo menos 2 vezes, o corpo não, ao contrário, a sombra, o pavio, tem que ter pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo, tá? 2 vezes o tamanho do corpo. Segunda característica, depois a gente vai falar de uma a uma do martelo. Segunda, que ele esteja, vou colocar aqui, ponto estratégico. Estratégico, mas que porra é essa, Humberto? Estratégico. Quando eu falo em ponto estratégico, eu estou falando que basicamente eu precisaria, no caso de um martelo de alta, que o preço tenha subido um pouco, retornado, tá? Feito uma perna para cima, uma perna para baixo e nessa perna de baixo o padrão apareceu. Vou tentar um pouquinho aqui. O padrão apareceu. O mesmo numa alta. O preço está descendo, o preço sobe em determinado nível que aqui para trás já foi um nível importante, tá? E dá a vela aqui, certo? Quais são esses níveis importantes? Aqui que vem um ponto chave. Eu vou colocar aqui 2.1. Isso aqui a gente vai ver com mais calma para frente, tira, vamos colocar em preto. 2.1. Quando a gente estuda análise técnica, a gente procura, para entrar numa operação, que a gente chama de confluência de fatores, ou seja, vários fatores que confluem, que convergem para aumentar a probabilidade de acerto ou de ganho naquela operação, tá? Então, o martelo sozinho em si não quer dizer nada. O martelo em uma região importante, como um pullback, ou seja, um respiro, um repique do mercado, se torna importante. Se esse martelo está, por exemplo, além de estar num repique, está em uma dos três níveis, ou melhor, das 3 linhas de Fibonacci, aumenta ainda mais a probabilidade. Se esse martelo está em alguma linha de tendência, seja ela de alta, seja ela de alta no caso do martelo, de baixo no caso do martelo invertido, isso aumenta ainda mais a nossa probabilidade de acerto, de êxito no martelo, tá? Mas esses 2 tópicos aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Eu quero primeiro mostrar o que é martelo, mostrar basicamente uma perna e depois a gente vai afinando, fazendo um ajuste fino em cima disso. Vamos para o gráfico? Olha só, esse aqui é o gráfico do índice Bovespa, tá? De 5 minutos, tá ok? Vamos procurar o martelo aqui. Lembrando sempre que o martelo tem que ter no mínimo, 2 vezes o tamanho do corpo, certo? E também que ele esteja em algum ponto estratégico. No nosso caso específico desse vídeo, vamos tratar um ponto estratégico como um ponto em que anteriormente o preço já bateu e demonstrou uma certa força, um certo enfraquecimento. Com o tempo a gente vai estudar isso também, que isso a gente vai colocar basicamente como linha de tendência ou linha de suporte e resistência, tá?
Então vamos primeiro procurar quais os martelos que nós temos nesse gráfico aqui. Por exemplo, andando da esquerda para a direita, eu tenho um martelo aqui. Olha o tamanho do corpo e olha o tamanho do pavio. Ah, mas isso não é um doji? Também pode ser considerado um doji, sim, pelo tamanho do corpo em relação ao pavio. Mas da aula passada, ou do vídeo passado, desculpa, gente, do vídeo passado, nós tínhamos mais ou menos isso aqui, ó, como doji. O corpo ficava aproximadamente no meio, não importa se aqui ou se aqui. Aqui a gente percebe que o martelo, aqui, ó, o corpo, ou o pequeno corpo está bem acima no meio da vela, certo? Ah, mas não pode, tem que ter pavio, não pode ter pavio em cima, né? O martelo clássico, o martelo que a gente vê em livro, não, ele não tem pavio para o lado de cima e nem no caso de um martelo de queda, pavio apontando para baixo, tá? Mas o mercado, ele é dinâmico, ele nunca vai fazer exatamente o que o livro determinou ou determina. Então, se a gente vai olhar todos os martelos que a gente encontrar aqui, a gente vai perceber que, para não dizer todos, mas a grande maioria deles também tem um pavio na cabeça, na ponta, no corpo do martelo. Só que é um pavio tão pequeno, tão insignificante, que a gente pode às vezes desprezá-lo, certo? Vamos lá então para a gente continuar, para não ficar muito comprido esse vídeo também. Então a gente tem um martelo aqui. A gente tem um martelo. Aonde mais? Nós temos um martelo aqui. Nós temos um martelo aqui. Nós temos um martelo aqui. Aonde mais? Aonde mais? Temos um martelo aqui. Temos quase um martelo aqui. Temos um martelo claro aqui. Temos outro martelo claro aqui. Martelos invertidos esses, tá? Independente da cor do corpo, a questão é a cabeça para baixo e um corpo muito alto. Tá? Então aqui tem alguns, tem outros, se a gente procurar, tem outros martelos aqui também. Tá? Eu estou falando martelo não como padrão, estou falando martelo como forma de candle. E agora sim a gente vai trabalhar o martelo na forma padrão. Vamos trabalhar primeiramente com esse martelo, que está o mais claro no momento. Certo? Este aqui. Ora, a gente pode perceber que o preço ele subiu, ele desceu. E essa descida do preço aqui, olha que legal, vou traçar em vermelho. Olha este ponto, este fundo onde está o pincel, traçando uma reta para frente. Olha exatamente onde bateu o martelo. O que isso demonstra para a gente? Que o preço realmente subiu, tá? Ficou na movimentação comum dele, mas quando ele chegou neste nível que anteriormente, olha só, guarda isso aqui, em que anteriormente foi um nível importante. Por que importante? Porque o preço subiu, voltou, ele não conseguiu passar daqui e continua a caminhada dele. Tá? Tem mais informação para trás? Aqui tem. Olha quanto pavio tem aqui, mas isso não é o momento. Eu quero só pegar o básico do básico do básico. Então, percebe-se que o mercado voltou, vamos colocar isso aqui em verde agora. O mercado fez uma perna para cima e aqui uma perna para baixo. Nós temos dois pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto importante que eu quero destacar é que anteriormente foi ponto. Vamos colocar assim, com memória de preço, tá? Com memória de preço. O que isso quer dizer? O que eu acabei de falar. Em algum momento para trás, este nível aqui de aproximadamente 104 mil, anteriormente, ele foi um nível em que o preço não conseguiu romper. E um pouquinho mais para trás, se você olhar,
ele também ficou indeciso aqui. Olha quanta indecisão aqui. Isso demonstra uma zona que a gente vai estudar mais para frente, ou uma linha de suporte ou resistência. Tá? E o que aconteceu? Nessa exata linha, o preço mostrou o martelo. Como eu falei que é um padrão, o martelo é um padrão de reversão, olha o que o preço fez. Subiu, voltou, subiu de novo. Voltou, subiu de novo. Ele não conseguiu mais ficar abaixo desta linha. Vou colocar ali em vermelho. Desta linha. Pô, legal isso, legal. E como que opera o martelo? É simples, pelo menos a forma clássica. Existem zilhões de formas e o pessoal fala que existe o certo, o errado e a sua forma de operar. Mas classicamente falando, o martelo se opera da seguinte forma. Antes tem um segundo fator. O segundo fator é que se você pegar esta linha aqui, de alta, vou colocar em vermelho, em azul. Se você pegar esta linha de alta aqui, do ponto mais baixo até o ponto mais baixo, e pegar o martelo e trazer para trás, você vai ver que o preço passou da metade da linha. E esse nível aqui, aproximadamente, eu posso traçar só para de curiosidade, vai estar entre os 3 níveis que a gente chama de Fibonacci. Vamos tirar a prova? Aqui a ferramenta de Fibonacci, tá? Para quem não conhece, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tá? E os 3 níveis são esse: o ponto mais baixo aqui, olha, 0%, o ponto mais alto aqui, 100%, e aqui os 3 níveis. E quais são esses 3 níveis de Fibonacci? 38,2%, 50%, que é exatamente o meio, e 61,8%, que é o terceiro nível de Fibonacci. Olha onde o preço veio. Exatamente em 38%. Então nós temos 2 fatores importantes aqui. O preço está em um dos 3 níveis de Fibonacci, além de estar respeitando esse suporte anterior, ou seja, este fundo. A entrada do martelo ocorre da seguinte forma. Você, quando a vela terminar, tá, e tiver essas duas confluências de fatores te confirmando uma provável reversão de tendência, porque o preço subiu, ele estava numa tendência de queda aqui, ó. Desceu, subiu, desceu, sempre fazendo topos e fundos mais baixos que o outro, tá? Você colocaria uma ordem de compra exatamente no topo da vela e o seu prejuízo, o seu risco, exatamente alguns pontinhos, 5 ou 10 pontos no caso do índice, 2 ou 3 centavos no caso de ação, meio ponto, 1 ponto no caso do dólar, tá? Como risco. E pegaria essa distância aqui e duplicaria ela para cima, no mínimo, como ganho. Podendo fazer uma saída com 50% aqui, e a hora que o preço alcançasse o que alcançou com muita facilidade, 2-1, tá? Sair por inteiro o resto da operação. Olha como fica fácil com essa ferramenta aqui de risco-retorno. Aqui está o início do meu risco, aqui está o início da minha entrada e aqui está o meu risco. Tá? Aqui está 2 vezes mais. O preço foi e até passou. Então você entraria quando o preço bateu 1-1, que é esta linha. Teria exatamente a mesma distância daqui até a linha vermelha como da linha preta até aqui, a mesma. E daqui para cá são 2 vezes esse espaço. Você entraria, por exemplo, com um risco, tá, de R$100, por exemplo. A hora que ele fizesse R$50, você fecharia 25. E a hora que ele fizesse aqui para cima os 75, você poderia fazer, daria 125 aí, talvez até um pouco mais. Tá? Teria que fazer o cálculo com mais calma, mas eu acho que é isso sim que daria. Tá bom? Então, o martelo é este. E o martelo invertido? O martelo invertido é a mesma coisa. Em alguns momentos, ele pode ocorrer e confirmar pelo simples fato da existência do martelo como aqui. Mas aqui não seria uma boa entrada na minha forma de ver para este vídeo. Seria uma excelente forma se eu pegasse aquela brincadeira da Fibonacci, eu traçasse do ponto mais alto ao ponto mais baixo, puxar aqui para trás para visualizar. O preço foi exatamente em 38% e formou um martelo. Linda operação de venda. Mas se eu fosse trabalhar somente com o que a gente estava falando
até o momento que o preço sobe, ele vem aproximadamente metade, ou em algum ponto em que ele já foi suporte aqui atrás, e aqui, nessa região, apareceu o martelo, aí sim eu entro comprado. No caso da venda é a mesma coisa. Vamos pegar, olha esse martelo aqui. Opa. Olha esse martelo aqui. Olha que legal. O mercado estava vindo numa tendência de queda clara, certo? Depois que ele fez, ele subiu aproximadamente onde o preço ficou brigando também. Olha que legal isso aqui. Não foi um espaço como esse, em que o preço não tem nada de memória para trás. Aqui, se você traçar a linha aqui, você vê que aqui, ó, ele exato, vou colocar até uma bolinha, que exatamente aqui teve uma memória de preço em que o preço desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, depois ele decidiu descer de novo. E o que aconteceu? Neste momento aqui, ele deu para gente o martelo. A entrada do martelo, a mesma coisa que do martelo invertido, tá? Mesma coisa que o martelo de alta. Entrada aqui, stop aqui em cima, para ganhar pelo menos 1 para 1. A hora que o preço fizesse 1 para 1, você zerava metade da sua operação e conforme uma estratégia simples e básica, tá? Muito simples e muito básica. Você, a hora que o preço fez, e colocaria seu segundo nível aqui para baixo. A hora que o preço fez 1 para 1, você colocaria o seu stop no 0 a 0 e ganharia metade da operação já no bolso. Certo? Este é o padrão do martelo e martelo invertido. Certo? Se você, a título de estudo, seria interessante, olha aqui. Olha que legal isso. Seria você pegar um gráfico e procurar isso. O preço subiu, o preço desceu. Olha que legal. Nível, nível. Deu martelinho, entrada, stop, 1 para 1, 2 para 1. Lindo. Ganho lindo. Certo? A hora que o preço foi aqui na sua primeira saída, na sua RP, que a gente chama de realização parcial, você estopa metade da operação, sai de metade, realiza metade da operação e coloca, tira o seu stop daqui e coloca exatamente no seu ponto de entrada. Correto? Então esse é o padrão, talvez um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido da análise técnica, é o martelo, no caso de alta, e o martelo invertido no caso de baixo. Então guarda isso aqui, depois a gente vai estudar Fibonacci e as outras formas em que o martelo ele entra, ele cabe. Tá ok? Olha só. Caso de alta, o preço subiu, desceu, alcançou um nível razoável, pelo menos 50%, em que aqui aparece o martelo e aqui para trás me dá um histórico, uma memória de preço. Entro comprado na cabeça do martelo com stop no final dele, ganho 1 para 1 e se der, ganho 2 para 1. Aqui a mesma coisa, o preço foi, retornou 50% aproximadamente. Aqui ele deu um martelo e se você olhar para trás ele tem um certo histórico. Entrada na cabeça do martelo para baixo, stop em cima, ganho de 1 para 1 e 2 para 1. Se o preço fizer a sua primeira parcial, você zera o stop no 0 a 0 e deixa o preço correr. Tá ok? Foi um videozinho comprido de novo, gente. Mas acredito que ficou claro. Qualquer dúvida, coloca no comentário ou entre em contato pelos contatos que são esse aqui. Tá ok? Tanto para quem quiser participar da sala ao vivo ou somente receber os vídeos. E esse canal ele é novo, tá? Ele existe aí faz um certo tempo, mas ele é novo, porque eu trabalhava, enfim, com outra plataforma, com o pessoal, com um grupo fechado. E agora estou estou colocando todos os vídeos que eu faço, quero colocar daqui para frente todos os vídeos que eu faço para visualização pública. Então, se você gostou, achou interessante, tem alguma dúvida, quer conversar comigo, primeiro dá um like aí, convida quem você achar que pode se interessar pelo tema, tá? E entre em contato comigo nesse telefone, nesse e-mail, que a gente vai estar à disposição. Não sou professor, mas tento passar o que tem funcionado para mim, tá? E hoje eu vivo única e exclusivamente do mercado, tá ok? Gente, até mais para todo mundo. Estaremos aí daqui a pouco com outro vídeo. E quem quiser acompanhar, manda a sala ao vivo, manda
uma mensagem para mim que eu adiciono você sem custo algum. Tá ok? Fui nessa e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Até mais, até mais, até mais, até mais. Hoje eu vou fazer um estudo sobre dois padrões de velas dentro da análise técnica que para mim são os mais importantes que existem. Não digo os mais importantes, talvez os mais assertivos, os que mais funcionam para mim. Na análise técnica existem milhares de padrões de vela, mas para mim esses dois são fundamentais. Não que eu não olhe outros, mas esses dois para mim são os que eu mais utilizo no meu dia a dia. Tá ok? Então fica comigo, vamos dar uma olhadinha nisso aí agora, tá? Bom, quando a gente fala em análise técnica, a gente pode estudar a análise gráfica, que basicamente são as figuras gráficas, bandeira, triângulo, ombro, cabeça, ombro. E uma outra parte da análise técnica estuda padrões de velas. É isso que eu vou me focar agora. Tá? Vamos dar uma olhadinha na tela para eu poder passar isso com um pouquinho mais de facilidade para você. Olha só. Antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui um livro que para mim é o melhor livro que existe em termos de análise técnica, que é esse Candlestick Charting Explained. Esse livro aqui, ó, Candlestick Charting Explained, é um livro do Gregory Morris, tá? É um livro que tem muitos e muitos e muitos e muitos padrões. E para mim é o mais completo. Inclusive ele apresenta estatísticas a respeito dos candles. Mas isso aí fica a título de estudo para quem quiser. Deixa eu fazer uns desenhos aqui dos dois padrões de candle que mais me interessam. O primeiro, eu vou fazer uma divisória aqui. O primeiro é um dos mais conhecidos que existem, é o martelo. Quando eu falo em martelo aqui, eu vou chamar de martelo de alta e martelo de baixa. Mas nome técnico é martelo e estrela cadente, ou em inglês hammer e shooting star. Tá? O martelo ele tem como fundamento um corpo pequeno e um pavio ou uma sombra, no mínimo, duas vezes maior que o corpo, certo? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um corpo pequeno e um pavio pelo menos duas vezes maior que o corpo. Esse padrão a gente chama de padrão de reversão. É um padrão que, quando ele aparece, não é em qualquer lugar, você não pode nunca analisar um padrão de vela, pelo menos na minha opinião, de forma isolada, mas quando ele aparece, a probabilidade de que o preço vá na direção dessa vela, para mim é maior. E quando ela aparece em determinados pontos do gráfico, a assertividade pode chegar até 80%. Vamos entender um pouquinho o que é o martelo. O martelo eu tenho este corpo pequeno e eu tenho esse pavio, essa sombra muito grande, que dá no mínimo duas vezes o tamanho da vela inteira. O que eu posso tirar de conclusão? Eu tenho este ponto do martelo, que aqui foi a minha abertura. Eu tenho este ponto, que foi o meu fechamento. Inclusive, muito próximo ou no mesmo ponto que a máxima da vela. E neste ponto aqui, eu tenho o fechamento. Colocando isso dessa forma, eu tenho aqui. Opa, eu tenho aqui. Mas que coisa. Aí. Eu tenho aqui ou o fechamento e a máxima, tá? Eu tenho aqui a abertura e eu tenho aqui a mínima. O que esse padrão pode dizer para a gente? Tá? Na vela de baixa, a ideia é a mesma. Eu tenho a minha abertura neste ponto, eu tenho o fechamento neste ponto, que é o mesmo ponto da mínima da vela, e eu tenho a máxima da vela aqui em cima. Deixa eu aumentar um pouquinho essa letra. Aqui eu tenho a máxima,
Aqui eu tenho a abertura da vela. E aqui embaixo eu tenho o fechamento concomitante com a mínima da vela. Tá? Esse é o padrão martelo. O que ele mostra para a gente? Ele mostra o seguinte, que durante o período de vida dessa vela, seja ela uma vela diária de 60 minutos, de 5 minutos, de um mês, de uma semana, que o preço abriu aqui. Em determinado momento, a pressão vendedora, ou seja, o viés bearish, viés dos ursos, foi mais forte e empurrou essa vela aqui para baixo. Essa vela estava totalmente vermelha aqui, olha, neste ponto. Estava uma vela muito grande de queda. Porém, em determinado momento durante a vida dessa vela, os touros ou os vendedores começaram a forçar essa vela para cima, chegaram na abertura da vela e ainda conseguiram fechar um pouco mais acima. Isso traduz que a força que nós tivemos para os compradores, perceba, eu tenho o mesmo ponto de força para os vendedores e para os compradores. Porém, no final, os compradores ainda tiveram mais força. O que pode dizer para mim que essa vela pode ter uma probabilidade alta de continuar o seu caminho para alta. Para a queda é a mesma coisa. Eu tenho que a vela abriu aqui, porém os compradores, neste ponto, começaram a trazer o preço para cima. Empurrar o preço para cima. E a gente tinha, em determinado momento, uma vela assim. Pode-se dizer que é um marubozu, uma vela de força? Pode até se dizer. Porém, o que houve? Na verdade, depois os ursos, a pressão vendedora falou, não, vamos trazer a vela de novo para o preço de abertura. E além disso, vamos empurrar um pouco ela mais para baixo. Ou seja, a probabilidade dessa vela continuar caindo é maior. Tá? Esse é o martelo. E o engolfo? Já o engolfo, por sua vez, ele é um padrão de duas velas, como eu disse, e ele tem o seguinte formato. Vamos trabalhar primeiro com o formato, depois com o que ele quer dizer. Eu tenho uma vela de queda, e a vela seguinte é uma vela de alta, e aqui eu tenho que fazer uma observação, não posso esquecer, que engolfa toda a vela anterior. Seja pelo corpo, ou seja pela sua máxima. Seja pela mínima, ou seja pelo corpo. E é aqui que vem a minha observação. Deixa eu só fazer então a vela de alta, o padrão de alta. O padrão de alta, padrão de queda, eu tenho o seguinte, eu tenho uma vela de alta, uma vela de alta, tá? E na sequência, a vela seguinte, não é outra, é a vela seguinte. Se for outra vela, pular uma, aí muda o padrão. Mas a vela seguinte, eu tenho uma vela que, na sua máxima e na sua mínima, como na sua abertura e no seu fechamento, deixa eu colocar em preto, na sua abertura e no seu fechamento, abertura foi aqui, abertura e fechamento, tá? Eu tenho que essa vela engolfou toda a vela anterior. E aqui que eu vou colocar a observação. Uma observação que está em livro, para mim ela não faz tanta diferença. Muita gente trabalha da seguinte forma, que o engolfo só é válido se a vela de dentro estiver dentro do corpo da vela seguinte. E tem estudos que acreditam que, deixa eu ver se em amarelo vai funcionar, que a vela anterior, que seria essa vela vermelha no caso de alta, e essa vela verde, no caso de queda, ela tem que estar entre as máximas e as mínimas. Para mim, isso não influencia muito.
Então seria esse o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Eu vou desenhar de novo aqui o engolfo. Vamos colocar aqui um engolfo de queda, tá? O engolfo de queda, qual que seria o padrão? Eu tenho uma vela de alta. Opa. Eu tenho uma vela de alta aqui. E em determinado momento vem uma vela de queda que engolfa essa vela anterior. Tá certo? Se você parar para analisar o engolfo propriamente dito na sua forma clássica, você vai ver que deste ponto, que foi o fechamento da vela anterior, a abertura da vela seguinte, houve um gap. Isso aqui no gráfico diário é bastante comum. Agora, no gráfico intradiário de 60 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos, não é tão comum. Então, para mim, Humberto, o que seria um engolfo para que eu possa operar? Basicamente, é este padrão aqui, olha. Não que esse não exista. Quando acontece isso num gráfico intradiário, para mim é maravilhoso. Mas, se acontecer somente isso aqui, que é o que geralmente, 99% das vezes, acontece num gráfico intradiário. Eu tenho a vela de alta aqui, certo? Só que olha só, aonde que foi o fechamento dela? Foi aqui, olha. Logo, geralmente o que acontece é que a próxima vela, que vai ser a vela engolfo, né? Ela abre no mesmo ponto. Não importa se o pavio é menor ou não. O que eu quero dizer é que, geralmente, num gráfico intradiário, o fechamento da vela que vai ser engolfada, ela está no mesmo nível da abertura da vela seguinte. Então, para mim, como que eu utilizo isso? Eu quero que a vela seguinte, ou seja, a vela que engolfe, ou melhor, a vela que vai engolfar a outra, ela tenha a sua máxima e a sua mínima maiores que a vela engolfada. Mesmo ela abrindo sem o gap, mesmo ela abrindo sem este gap aqui, olha, fechou neste ponto e abriu neste ponto. Eu precisaria graficamente, classicamente, ter este gap. Não, num gráfico diário, num gráfico intradiário, para mim, eu me contento com ela abrindo no mesmo nível, porém que a sua máxima e a sua mínima engolfe o ponto anterior. Tá? Dito isso, temos o martelo de alta, ou martelo de queda, shooting star, ou estrela cadente, e o engolfo, temos o engolfo de alta e o engolfo de baixa. Vamos agora olhar o gráfico mesmo. O que o gráfico mostra para a gente? Bom, gente, essa foi a primeira parte do vídeo sobre padrões de velas que eu uso durante os meus trades. Amanhã às 9 horas eu vou fazer a postagem do segundo vídeo, às 9 horas da manhã. E se você gostou dessa primeira parte, deixa um like, se inscreve, que ajuda bastante a gente, tá ok? Abraço, fui! Como prometido, tá aí o segundo vídeo dos padrões de velas, os padrões de candle que eu mais uso nos meus trades. Tomara que você goste, tá ok? Fui! Olha só, eu tenho a BPAC aqui, mas pode ser qualquer gráfico. Vamos tentar achar pontos em que existiram engolfos e pontos em que existiram martelos. Martelo eu vou colocar em azul. Olha aqui, eu tenho um martelo aqui. Eu tenho um martelo aqui. Eu não vou dizer que é um martelo claro, ou melhor, martelo clássico, porque o corpo foi de queda, mas vou considerar no momento um martelo. Aqui eu tive outro martelo. Um quase martelo, vamos colocar assim, olha, um quase martelo. Tive um outro martelo aqui. Tive um outro martelo aqui. Tive um outro martelo lindo aqui. Tá? Não estou falando para operar todos esses sinais. Eu estou mostrando o padrão gráfico. Aonde mais que eu tive martelo aqui que eu posso dizer fácil? Eu acho que só. Então, esses aqui são pontos em que aparecem o padrão gráfico martelo. Esse aqui, mais ou menos, como eu disse, que o corpo deveria ser um corpo de alta, tá? Mas não deixa de ser um martelo. Martelo, este padrão aqui, olha, vou colocar até em amarelo. Pode ser considerado um martelo? Pode ser considerado um martelo, sim.
mas o nome técnico dele é Dragonfly. Por quê? Porque a abertura e o fechamento está no mesmo ponto. Mas para mim, eu considero como martelo sim, como uma vela de possível reversão. Vamos procurar agora, eu vou colocar em vermelho, se existe aqui algum engolfo. Em vermelho. Algum engolfo aqui? Não, 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 não. Isso aqui, olha, não. Aqui eu tive um engolfo. Olha só como. Ou melhor, vamos fazer tudo diferente, né? Mais bonitinho. Esse aqui é um engolfo. Olha como a máxima desta vela é o mesmo ponto e a mínima dessa vela aqui embaixo engolfa em verde. A máxima dessa vela e a mínima dessa vela aqui, ela engolfa por completo a vela anterior. Imagina como sendo um inside bar invertido, tá? Isso para mim é um engolfo. Onde tem mais um engolfo aqui? Aqui teve outro. Não, aqui não. Aqui não. Aqui teve outro, olha. Opa. Isso aqui para mim é um engolfo. Mas que coisa. Olha como a máxima. Olha como a... Mas que coisa, gente. Pronto, agora vai. Como a mínima dessa vela e a máxima dessa vela engolfa por completo a vela anterior. Isso para mim é um padrão de força. Vou colocar aqui uma outra observação que para mim é importantíssima. No caso de engolfo, eu sempre olho o volume, tá? Isso para mim é importante. Não que não exista um engolfo, existe, mas para mim eu gosto de olhar o volume. Dito isso, feitas essas considerações, encontrando nos pontos encontrando no gráfico os pontos em que existe um engolfo ou existe um martelo, como que eu, Humberto, opero? Eu opero da seguinte forma. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto de operar muito com médias e bandas de Bollinger. Com médias e bandas de Bollinger. Olha só, eu tenho aqui a banda de Bollinger de 20 períodos com desvio de 2,30. Tá? Eu tenho a média exponencial de 9, a média exponencial de 21 e tenho a média de 72, que para mim é a média guia, a média principal. Coloco também a de 49 para o gosto só. Não que ela tenha algum fundamento específico, não, por gosto. Então vamos voltar exatamente neste gráfico aqui, que é o que a gente deu uma olhadinha agora, e vamos procurar os martelos. Antes de falar dos martelos, aonde que eu entro? Eu procuro ponto específico no gráfico. Se eu estou numa tendência de alta, eu procuro um martelo para queda quando o preço toca a banda de Bollinger. Se eu estou numa tendência de alta ainda, o preço retorna, eu procuro um martelo em algum ponto importante que seja uma confluência. Por exemplo, o preço subiu, voltou na média. Vou fazer até o desenho aqui, olha. O preço subiu, voltou na média, tá? De 21 ou de 9, de 49, voltou na banda inferior da Bollinger, e a primeira coisa que eu faço, me deu o padrão? Deu. Então agora eu vou traçar uma Fibonacci para ver se está em algum nível importante, seja ele 38, 50, 61,8 ou 76%. A partir daí sim eu vou começar a pensar em operar. Então vamos procurar aqui. Olha só, aonde que eu tenho neste ponto aqui um martelo ou um engolfo tocando ou as médias ou tocando as bandas de Bollinger. Eu tenho meu primeiro aqui, olha. Opa. Eu tenho meu primeiro aqui. Certo? Nossa, mas tá difícil mesmo hoje, hein? O que eu tenho antes? Eu tenho que o mercado subiu, tocou até a máxima, foi para cima da banda superior de Bollinger e me deixou o preço caindo, inclusive abaixo da abertura. Isso aqui para mim é um ponto importante, dizendo, olha, possivelmente abaixo deste ponto vermelho,
o preço pode cair e voltar à média, que foi exatamente o que ele fez aqui. Só que eu nem sempre utilizo as médias como ponto de saída. Eu utilizo as médias, num caso desse específico, para ver se existe distância o bastante para eu poder operar. Se há distância para eu poder operar, o que, que eu faço? Eu faço uma projeção da vela para baixo. Olha só. Se eu fazer uma projeção da máxima dessa vela até a mínima, projetado antes de eu colocar ou 100% ou 61% da vela, olha o que eu tenho. O preço veio certinho em 100%, em 161. Inclusive, deu o tamanho da vela e ele voltou a subir. Isso para mim é uma confluência de fator. Tá? Eu tenho, então, o espaço para o preço cair. Eu tenho espaço para o preço cair. Eu tenho as médias subindo, ou seja, eu tenho uma tendência de alta. Eu tenho o preço tocando num ponto em que o indicador Bollinger, bandas de Bollinger, mostra que existe uma possível sobrecompra do mercado. E mais importante para esse estudo, eu tenho o padrão de vela martelo. Traçando a minha entrada neste ponto, o meu stop nesse ponto, e buscando ou 100% da vela ou 61,8% da vela, meu ganho estava aqui. Vamos achar um outro martelo. Olha só, dentro do que eu estou estudando agora já, não só o padrão de vela. Mas olha, eu tive um martelo aqui que não quer me dizer nada, ele não está nem em topo, nem em fundo. Não que eu saiba onde que são os topos ou onde são os fundos, mas existe uma probabilidade maior de que quando ocorre este padrão aqui, seja um possível topo. Tá ok? Eu tenho outro martelo aqui, olha. Poderia entrar? Até poderia entrar mais isoladamente no martelo, porque para mim, Humberto, não seria um ponto muito interessante, porque o mercado não estava claramente numa tendência de alta. Como aqui ele estava e voltou. Aqui ele estava todo perdido. Olha, fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui é o famoso alto-falante, né, o megafone. Então, nesse ponto eu não teria operado. Então, não opero simplesmente o martelo por si só. Eu procuro um ponto de entrada. E o engolfo? Vamos ver o que a gente tem de engolfo? Acho que aqui não tem mais nada de martelo, né? Não. Onde que eu tenho um engolfo aqui bonito? Que eu possa usar nesse gráfico? Eu acho que aqui eu não tenho nada, né? Não. Vamos dar uma olhadinha para trás, quem sabe pinta alguma coisa aqui. Olha aqui, um engolfo aqui, que lindo. Paulinho, dá uma olhada junto comigo aqui nesse engolfo, filho. Olha só. Eu tenho o preço, vou colocar em verde. Ele deu uma pancada muito bonita para cima. Não me deixou nenhum martelo aqui, mas perceba esse conjunto de velas. O martelo não? Martelo para cima, né? Eu estou procurando martelo para baixo. Porque martelo, eu só procuro martelo de alta, que é este padrão aqui, quando ele está no fundo. E procuro o martelo de alta, ou melhor, o martelo de queda, que é este padrão aqui em topo. Tá? Então olha só, perceba que essa vela aqui, ela engolfou totalmente a anterior. E além disso, quando eu falei do volume, olha que volume, olha que volumaço. Aqui sim, para mim, seria um excelente ponto de entrada, mesmo porque eu tenho distância para as médias. Olha só, eu tenho distância para a média. Eu tenho distância para a média de 21, eu tenho distância para a média de 49, eu tenho distância para a média de 72. Então, como que eu operaria isso? Para mim, isso aqui pode ser um topo. O preço subiu bastante, então ele tem que cair agora, inclusive traçando uma Fibonacci, pelo menos até 50% ou 61,8, que seria essa região. Ora, eu tenho espaçamento para isso? Claro que eu tenho. O que, que eu faço? Eu pego o topinho e marco a projeção até o final da vela. 61,8 está aqui, 61% pode perceber que foi uma região de briga. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas tentando brigar. Dias, hein? 6 dias tentando brigar. E depois ele escolheu se ele voltava a subir ou se ele caía. Então aqui foi para mim um engolfo muito bonito de ser operado. Ah, mas aqui pode ter sido outro engolfo? Pode, porque essa vela engolfou a vela anterior. Mas pode perceber que ela não foi ativada para subir, certo? E outra, ela estava no meio de uma região que já anteriormente já
Já tava caindo, ou seja, já estava já no meio da Fibonacci aqui. Então aqui eu não operaria, mas o engolfo basicamente é isso. Deixa eu ver se eu encontro mais um engolfo aqui. Um último para a gente poder encerrar esse vídeo, que vai ficar muito, muito, muito comprido. Ó o martelo que lindo aqui, ó. Coloco a projeção, 61%, tá aí, lindo, trade feito. Deixa eu pegar aqui um martelo, um engolfo agora. Vamos dar uma olhadinha. Vamos mudar de ativo? Vamos para BRAP. Deixa eu ver. Aqui, olha que engolfo lindo, olha. Eu tenho que o preço deu uma pernada de alta bem forte para cima. Tá? Rompeu, inclusive, suporte resistência anterior. E olha só este padrão de vela que eu vou colocar um quadradinho de volta. Esse conjunto, melhor dizendo, de velas. Perceba. Não, aqui não foi. Aqui foi um padrão? Deixa eu ver. Eu acho que eu me enganei aqui. Foi quase, né? Foi quase. Não foi um clássico. Não foi um clássico. Vamos procurar um clássico. Vamos para outro. Tá aqui. Achei. Olha só que interessante. Eu tenho que o preço fez uma pernada. E isso aqui eu acho que é indiscutível, né? Fez uma pernada forte de alta. Inclusive tocou nas médias, nas bandas de Bollinger. Nesse momento eu não estaria olhando realmente para as médias. Mas olha só, este conjunto de vela. Essa vela escura teve a sua máxima maior e a sua mínima menor que a vela branca anterior. Depois de um espaçamento muito grande depois, o preço feito uma pernada muito alta, muito forte. O que eu faria nesse caso? Traçaria uma projeção de Fibo daqui para cá, olha. E marcaria 61%, que foi exatamente onde o preço foi. Depois ele foi lá e brigou um pouco. Brigou não, bateu em 100%. E aqui seria mais um trade com resultado positivo. Isso pode ser feito em gráfico intradiário? Claro que pode. É lógico que não tem a mesma assertividade de um gráfico diário, né? Mas que é plenamente possível é. Vou pegar aqui um ativo que tem mais liquidez, a BEV. Vamos na Petro mesmo, vai. Petro 4, talvez eu consiga achar uma coisa mais fácil aqui. Não assustem, se estou com uma venda coberta, por isso que está negativo, tá ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. BBAS, pronto, Banco do Brasil. Num gráfico de 15 minutos, 10 minutos, pronto. Olha aqui, olha que lindo esse martelo. O preço estava numa tendência de queda, olhem as médias apontando para baixo. O preço caiu, subiu, caiu, voltou na região das médias e deixou o padrão. Logo, minha entrada está abaixo da mínima da vela, meu stop aqui em cima e a projeto 61% para baixo ou até mais, até 5%. Está aqui mais um trade num gráfico intradiário. Tá ok? Bom, não sei se me alonguei muito, não sei quanto tempo deu, mas eu acho que deu para ter uma ideia. Quanto? 30 minutos. Mas eu acho que deu para ter uma ideia de como eu opero em Golfo e opero, seja ele de alto ou de baixo, e opero martelo, seja ele para alta ou para baixo. Para mim são os dois pontos mais importantes para eu poder operar. Lembrando que no engolfo eu sempre dou uma olhada antes no volume. Tá ok? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí que ajuda a gente bastante. A gente está retomando essa ideia, esse projeto de tentar
crescer o canal, trazer conteúdo informativo, educacional, não que eu saiba muita coisa, mas o pouco que eu sei eu tento compartilhar. Tá ok? Como eu tenho gostado e até a próxima. Fui!